Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, que Deus abençoe a sua vida. Eu vim aqui hoje para fazer um vídeo bem diferente. Na verdade, eu vim compartilhar com você um testemunho da minha própria vida. Eu nunca falei sobre isso na internet. É algo sensível, difícil de falar muitas vezes, mas hoje eu tenho paz para falar sobre isso e eu falo um testemunho para você. Você pode de repente estar passando uma situação muito difícil. E o objetivo desse vídeo é testemunhar o que Deus pode fazer na vida do homem, na vida da mulher. Que Deus pode tirar ele, ela, você de um lugar difícil de sair, que só Ele pode fazer isso. Eu quero compartilhar com aqueles que eu conheço, com aqueles que eu não conheço pessoalmente, que talvez não sabiam, os de perto que me conhecem, que eu passei. Você que não me conhece está chegando agora também, muito menos, que eu tive um período de depressão, eu tive um período de grande ansiedade, eu tive realmente algemado, acorrentado nas minhas emoções. Foi um período muito difícil. Eu passei por um episódio depressivo e eu posso falar como testemunho a minha sensação que eu não iria passar por aquele momento, que eu iria perecer, que eu iria morrer, pela angústia que eu sentia, por tudo aquilo que aprisionou as minhas emoções, a minha mente. De repente, na verdade, nada é de repente, né? Mas eu me vi muito cansado, muito fadigado fisicamente. E esse cansaço foi se tornando também mental, emocional. E por uma série de coisas e pensamentos, eu fiquei abatido, eu fiquei triste, eu fiquei sem esperança. É como se eu tivesse perdido a minha identidade. Os dias para mim se tornaram difíceis. Eu lembro que chegou no nível de eu precisar tomar um remédio para dormir, outro para controlar a ansiedade, por um pouco período de tempo, mas isso aconteceu. Ser aconselhado também por profissional e aconselhado pelos meus pastores, acompanhado pela minha esposa. Situação muito difícil em casa com meu filho, porque eu não conseguia me alegrar mais, eu não conseguia desenvolver o que eu desenvolvia antes, eu não achava que eu tinha mais capacidade de fazer as coisas. E foi um período de muito sofrimento mesmo, muito difícil de verdade. Já muitas pessoas não sabem, algumas sabem. Tive amigo nesse tempo, tive amigo em particular, meu primo, que me deu uma grande força. Pastor, como eu já citei, algumas pessoas que Deus levantou. Mas o que me tirou deste lugar foi Deus. É isso que eu quero falar para você. Eu vi e passei pelo vale da sombra da morte nas minhas emoções. Eu passei por um período que eu nunca pensei em passar. E talvez ninguém pense que eu passei isso pelo fato de ser tranquilo, pelo fato de ser um cara por característica que ajudava as pessoas, que aconselhava. Mas eu me vi nessa situação. Com certeza negligenciei algumas coisas, a minha vida, me acumulei de pensamentos que não deveria, cometi coisas que não deveria fazer. E isso tudo por testemunho, para que se você está neste lugar, você entenda que você possa sair. E se você está caminhando, sua mente não está bem, você está cansado emocionalmente, algo está querendo te prender, você entenda que você tem que parar isso. Você precisa de ajuda, você precisa falar, você precisa parar de dizer que está tudo bem, para que você não piore e não aconteça coisas ainda mais prejudiciais a você e às pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a gente não sofre sozinho. Existem pessoas que sofrem com a gente. Existem pessoas que a gente faz sofrer, mesmo sem a gente querer. Então, procure ajuda. Procure um psicólogo. Procure um pastor. Procure alguém maduro para te acompanhar, que você possa confiar. Mas, principalmente, a palavra, Deus. É isso que me tirou do episódio depressivo que eu passei. É isso que, no processo, me sustentou. Eu tive crises terríveis de ansiedade, de identidade, prisões na minha mente, pensamentos suicidas, mas a palavra de Deus, ela me colocou de pé. Não deixei de ir à igreja, não deixei de frequentar os cultos, apesar da confusão mental, não batalha. Só que Deus foi me destravando nos cultos, na palavra. Eu orava como se eu não sentisse nada, mas o Senhor estava comigo. Eu quero ler para você aqui rapidinho o Salmo 40, versículo 1, que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Olha só, pôs os meus pés sobre uma rocha
e firmou-me no local seguro. Por isso que Deus fez comigo. Ele me tirou, ele ouviu meu grito de socorro, me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me no lugar seguro. Sabe quando você está em um lugar que você não sai sozinho, por mais que você pense que é forte, por mais que você pense que pode, sabe aquela areia movediça que ela só faz te puxar para baixo. Quanto mais você se bate, quanto mais você esperneia, mais você desce. É isso que é a depressão. É isso que são as crises de ansiedade. É isso que é uma pessoa emocionalmente doente. Você não sai sozinho. Você precisa de ajuda de pessoas. Mas tem um Deus todo-poderoso que eu sirvo. Ele me tirou da depressão. Ele me fez vencer a ansiedade. E Ele fará assim com você também, se caso você estiver passando por isso. Se caso você não esteja passando por isso, você está bem, graças a Deus, continue assim. Busque ao Senhor quando se pode achar, invoca ao Senhor quando está perto. Mas se você não estiver assim, eu te peço, não para ter visualizações, porque eu de mim mesmo não queria me expor dessa forma, mas Deus coloca isso no meu coração. Não para eu ter mais seguidores, mas para pessoas serem alcançadas por esse testemunho. Se você está vendo que alguém está cabisbaixo, se você acha que alguém está precisando ou não, mande para o maior número de pessoas esse vídeo, porque muitas vezes a pessoa que mais sorri é a pessoa que mais está mal. Infelizmente, a gente tem que disfarçar os sentimentos, porque parece que ninguém liga, mas se a gente encontra alguém que verdadeiramente se importa, a gente quebra essa barreira do silêncio. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter chegado até aqui. Compartilha esse vídeo.